Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Cirossauro e hoje a gente vai conhecer como jogava e quem eram os protagonistas daquele time do Valência da temporada 2003-2004, que além de ter sido campeão espanhol, foi também campeão da Copa da UEFA. Hoje em dia, o Valência anda mal das pernas. Nessa temporada, 2022-2023, quase caiu para a segunda divisão espanhola e há bastante tempo não briga por títulos. O time do Morcego teve uma ótima fase nos anos 40, quando se tornou uma grande equipe na Espanha. Depois teve um jejum de títulos e voltou a ter uma grande fase, talvez até a melhor de sua história, ali no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Um dos principais motivos para essa melhora do Valência nesse período foi ter virado uma sociedade anônima, assim conseguindo mais recursos e investimentos. Chegou até a final da Champions 2 vezes seguidas. Claro que perdeu tanto para Real Madrid como para o Bayern também, mas nesse período foi a segunda maior força da Espanha e uma das melhores equipes não só da Espanha, mas também da Europa. Tanto é que dentro do futebol espanhol era o principal rival do Real Madrid e não o Barcelona nesse período. O time do Valência já tinha conquistado a La Liga na temporada 2001-2002. Logo em seguida ficou na quinta posição e na temporada que vamos ver agora, que é 03-04, foi ainda melhor, conquistando as duas maiores competições que disputou. Então vamos ver como foi que o Valência triunfou naquela temporada. Depois da segunda derrota na final da Champions, o Valência fez mudanças no time, com a saída de alguns jogadores e também do treinador que era Héctor Cúper. Chegava então ao clube uma aposta, o na época desconhecido Rafa Benítez para comandar o time. A temporada 2003-2004 começava sem tanta expectativa da torcida, já que o time tinha ficado na quinta posição no ano anterior e nem conquistado vaga para a Champions. Com a boa base de elenco que tinha, Benítez resolveu manter o que podia no time e teve como reforço, apenas na época, o pouco conhecido atacante Xisco Munhoz, que havia feito um bom campeonato pelo rebaixado Recreativo Elva, e também o brasileiro Ricardo Oliveira. Porém teve perdas importantes. Kiri Gonzalez foi para a Inter de Milão e John Carew foi emprestado para a Roma. O Valência começou com tudo a La Liga e na quinta rodada assumiu a liderança após vencer o Real Madrid por 2-0 no Mestalla, com gols de Mista e Ricardo Oliveira. Real Madrid era aquele galáctico de Zidane, Ronaldo, Beckham, Figo e Roberto Carlos e companhia. Na rodada seguinte, o time enfrentou o Barcelona no Camp Nou e venceu por 1-0, e o gol foi anotado também por Ricardo Oliveira. O time seguiu com grande regularidade e terminou o primeiro turno na primeira colocação, um ponto à frente do Real. Na 24ª rodada, a equipe enfrentou o Real Madrid na capital e venceu o jogo até os 45 do segundo tempo, quando o juiz deu um pênaltizinho meio mandrake de Marchena sobre Raul, que Figo converteu em seguida. Nas próximas rodadas, o time perdeu para Barcelona e Espanyol, deixando o Real Madrid abrir 8 pontos de vantagem. Depois dos vacilos, o time embalou 6 vitórias seguidas e reassumiu a liderança na 32ª rodada. Na 36ª rodada, após vencer o Sevilha fora de casa, sagrou-se campeão espanhol pela sexta vez. Ao mesmo tempo em que ia muito bem no campeonato espanhol, o Valência também ia passando de fases na Copa da UEFA. Primeiro passou pelo AEK da Suécia, depois pelo Maccabi Haifa, e já na terceira fase, os adversários começaram a ficar um pouco mais fortes, e o time espanhol superou o Besiktas. Nas oitavas de final, outro turco, o Gençler Birliği. E esse foi o jogo mais difícil para o time espanhol na competição, conseguindo vencer apenas na prorrogação. O Bordeaux foi obstáculo nas quartas de finais. Com duas atuações de Gala de Rufete, o Valência venceu as duas partidas. Na semifinal, 2 jogos de extrema tensão contra o Villarreal, de Riquelme, Sonny Anderson e Belletti, que terminou sendo decidido por Mista com um gol de pênalti. Mais uma final continental para o Valência disputar, e a apreensão da torcida era grande, tendo em vista que o time havia perdido 2 finais de Champions, e o medo de vacilar mais uma vez na hora H era grande. Porém, o time já havia sido campeão espanhol e estava mais leve e confiante. O confronto era contra o Olympique de Marselha, que tinha um atacante que era a sensação do momento na Europa, um tal de Drogba, que havia feito 32 gols naquela temporada. Além disso, o time francês ainda contava com o experiente Barthez e o jovem egípcio Mido, que era uma das maiores revelações do futebol mundial naquela época. Após o primeiro tempo bem equilibrado, Barthez fez um pênalti em Mista e foi expulso no último lance da primeira etapa. Vicente converteu e tudo ficou mais fácil para o Valência, que ampliou o marcador na segunda etapa com o Mista e, enfim, tirava sua zica e comemorava um título continental, coroando aquela temporada magnífica. Canizares era o goleiro do time, personagem marcante do Valência, um dos maiores goleiros da história da Espanha. Era um jogador de extrema regularidade e que tinha apenas 1,81 m de altura,
baixo demais para um goleiro. Tinha uma agilidade e uma elasticidade incrível, sem falar no posicionamento perfeito, que fazia dele um goleiro pouco espalhafatoso. Esteve em campo pelo Valência 446 vezes e tornou-se um dos maiores ídolos da história desse clube. Rafa Benítez escalava aquele time em um 4-5-1, com dois laterais bem fortes defensivamente, com função primordial defensiva, mas que participavam do ataque sempre que possível. Curro Torres era o lateral direito, um exímio marcador, mas que também tinha um ótimo cruzamento. Foi ídolo do Valência, atuando por 10 anos no time. Foi reserva de Puyol na seleção e até disputou a Copa do Mundo de 2002. A lateral esquerda tinha o veterano Carbone, que estava com 39 anos na época e corria como um garoto em campo, disputando simplesmente 48 partidas naquela temporada. Carbone é outro jogador que teve passagem marcante no Valência, estando presente em todo esse grande período de títulos do time espanhol. Chegou em 97 e saiu em 2006 para se aposentar do futebol, somando 370 partidas com a camisa alvinegra. No início da carreira, o lateral italiano até tinha uma aptidão ofensiva, mas acabou com o tempo virando mais marcador, e dessa forma era uma barreira pelo lado esquerdo do time, de modo que o Valência sofria pouquíssimos gols em jogadas criadas por seu setor. Carbone só não ficou mais conhecido no futebol mundial porque na seleção italiana não tinha muitas chances, já que na época disputava a posição simplesmente com Maldini, mas foi um dos melhores laterais do mundo nos anos 90. Fábio Aurélio havia sido sensação na temporada anterior, mas teve uma lesão nessa temporada em questão e ficou praticamente toda ela fora. De qualquer forma, fez parte do time de sucesso do Valência. Mais pela direita, no centro da defesa, jogava Roberto Ayala, atleta que se tornou um dos maiores ídolos do Valência, que representava a raça que os torcedores gostam de ver em campo. Tinha uma antecipação incrível, muita força física e liderança. Jogou quase 300 partidas pelo time espanhol. Ayala era um dos melhores zagueiros do futebol mundial naquela época e segurava as pontas atuando pela seleção argentina, que sofreu demais com sua defesa após a sua aposentadoria. O outro zagueiro titular era Marchena, que também foi por muito tempo titular de sua seleção, a Espanha. Inclusive foi campeão mundial em 2010. Diferente de Ayala, Marchena era mais técnico, tinha bom passe e saída de bola, mas mesmo assim marcava muito forte e não aliviava para ninguém. Fez mais de 300 partidas vestindo o manto valenciano. Maurício Pellegrino havia perdido a titularidade dos anos anteriores para Marchena, já que o argentino fazia dupla com Ayala anteriormente, mas esteve presente em quase todas as partidas na temporada 2003-2004 também, entrando no meio da partida ou substituindo um dos titulares por lesão ou suspensão. Na final da Champions contra o Bayern 2 anos antes, desperdiçou uma penalidade, mas mesmo assim continuou sendo adorado pela torcida, principalmente por ser um zagueiro muito raçudo e vigoroso. Com 5 homens de grande qualidade técnica no meio de campo, era um time que tratava muito bem a bola e tinha grande posse de bola. Os dois volantes eram técnicos, mesmo um sendo mais marcador e não subindo tanto, participava ativamente do jogo. Esse volante era Davi Albelda, que tinha um passe e uma visão de jogo quase que perfeita, e que sabia marcar como um leão feroz, correndo atrás e cercando suas presas. Além disso, era o capitão da equipe no período, mostrando sua liderança em campo. Albelda fez quase 600 atuações pelo Valência, jogando praticamente toda a sua carreira pelo time do Estádio Mestalla, tendo apenas um empréstimo para o Vila Real ainda jovem. O outro volante era Rubem Baraja, um jogador incansável em campo, que circulava por toda a meia cancha, fazendo papel de cabeça de área e até de meia de ligação durante a partida. Era um volante mais dinâmico, saía mais para o jogo, aparecia como elemento surpresa na área adversária seguidamente, fazendo 63 gols ao todo vestindo as cores do Valência ao longo de 10 temporadas. Mesmo sem ser titular, o malinês Momo Sissoko, que tinha 19 anos na época, conseguiu se destacar. Era o substituto de Albelda ou Baraja e fazia qualquer uma das funções muito bem. Era um volante forte na marcação e muito veloz, que em seguida foi vendido para o Liverpool. Também jogou pela Juve, Fiorentina e PSG. Na meia direita atuava Rufete, que é mais uma daquelas crias do Barcelona que acabam não dando certo no clube e brilham mais tarde por outros clubes. Teve uma boa passagem pelo Málaga, mas seu apogeu realmente foi no Valência, onde jogou de 2001 até 2006. Jogador de grande qualidade técnica, agudo, com passe preciso, bom chute e visão de jogo. Miguel Ángel Angulo era um jogador de grande versatilidade, que era mais utilizado como um segundo atacante ou um meia de ligação, mas que também fazia função de centroavante, volante e até ponta direita quando necessário. Atleta veloz e incansável, fez mais de 400 atuações pelo Valência. O ídolo de Messi, o argentino Pablo Aimar, era outro atleta que fazia a meia de ligação.
Dotado de um talento fora do comum, era um jogador que construía jogadas geniais e tirava um coelho da cartola a qualquer momento, resolvendo uma partida com um passe brilhante, um chute preciso ou até um drible desconcertante. Aimar poderia ter sido ainda mais ídolo e importante para o Valência, se não fosse suas inúmeras lesões e problemas físicos que lhe incomodavam. Participou mais do time titular nas temporadas 2000, 2001 e 2001, 2002, quando fez uma boa dupla com John Carew, mas foi muito importante também na temporada em questão. Destaque do principal rival, o Levante, Vicente chegou ao Valência na temporada 2000-2001, já sendo titular desde os 19 anos naquele time. Tinha uma regularidade e talento incrível, jogava como ponta agudo pelo lado esquerdo, era um jogador que ia para cima, driblava, abria espaços e finalizava muito bem. A temporada 2003-2004 foi a melhor de sua carreira, quando anotou 15 gols. Tornou-se ídolo do time e disputou quase 400 partidas pelos morcegos. Para fechar o time, um centroavante jogava, e o titular era mista, um canhoto habilidoso que tinha grande poder de finalização, tanto com a perna esquerda como também em cabeçadas. Foi o artilheiro do time naquele ano, anotando 24 gols, o mais importante deles, o gol do título da Copa da UEFA. Podia jogar mais recuado também, como segundo atacante. Fez isso em algumas partidas e dessa maneira quem jogava como centroavante era o brasileiro Ricardo Oliveira, que dispensa apresentações e que marcou gols de extrema importância na temporada. Inclusive anotou 2 hat-tricks. Poderia ter futuro se seguisse no time, mas preferiu ir para o Betis e se juntar aos brasileiros Denilson e Marcos Assunção, o que foi uma boa escolha. Brilhou no Betis, foi campeão da Copa do Rei e levou aquele time à Champions League. Outra opção que apareceu muito como centroavante na temporada foi Xisco, que fez algumas partidas e anotou gols, e fez o mesmo caminho de Ricardo Oliveira, só que uma temporada depois, indo para o Betis na temporada 2005-2006. Depois dessa brilhante temporada que teve, a 2003-2004, o Valência teve muitos problemas financeiros, e o principal motivo foi ter investido muito no estádio novo, o Nou Mestalla, e o time acabou ficando sem dinheiro logo após o começo das obras, e o time ficou por 13 anos com as obras do estádio paralisadas. Um novo projeto foi apresentado e vai retornar agora. Portanto, desde 2004 para cá, apenas 2 Copas do Rei o Valência conseguiu vencer. Então pode ser que depois que o Valência conseguir terminar aí seu estádio, que promete ser um dos melhores da Europa pelo projeto, possa novamente voltar a brigar por conquistas dentro da Espanha e também no continente europeu e novamente dar alegrias à sua torcida. Como sempre falo, galera, se vocês tiverem mais uma sugestão de alguns times que vocês queiram que eu traga aqui para o canal, de como conquistaram e como jogavam, é só escrever aí nos comentários que eu posso vir estudar esse time e trazer aqui pra gente. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e se gostaram, eu peço que se inscrevam no canal e também curtam esse vídeo para me ajudar. Muito obrigado pela atenção e um abraço.